No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim! Começando mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan, episódio número 184, direto dos estúdios da Filmix, aqui em Rio Preto. Para você que vai estar acompanhando a gente agora, o episódio completo, ou para você que vai estar maratonando durante a semana ou acompanhando os nossos cortes pelas redes sociais. Desde já, eu agradeço pela sua audiência e já peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações e, é claro, deixar aquele like. Se já tiver ainda aí aquele botãozinho de hypar, já clica nele que com certeza você vai ajudar a gente a entregar esse conteúdo para muitas pessoas, tá bom? Antes de apresentar o nosso convidado, quero agradecer aqui a Oreb Comunicação, nossa grande parceira, para você que está precisando de uma agência aí para fazer o gerenciamento das suas redes sociais, captação também de áudio, vídeo e principalmente o posicionamento da sua marca, clica no QR Code, troca uma ideia com a galera da Oreb Comunicação. Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão, tá? Bebida com quantidade e qualidade, lembrando, beba sempre com moderação. Montana Automóveis. Tá a fim de comprar o seu carro, trocar o seu veículo? Chegou o momento, tá? Na Montana você encontra veículos seminovos com até 2 anos de garantia e a facilidade para você ter aí o seu novo carro. Montana Automóveis com a gente por aqui também. A T-Flow, que é aquela marca especial. Você tem um cupom no AR10, onde você tem 10% de desconto nas compras com a T-Flow. Tem a loja aqui no Iguatemi, em Rio Preto. Você pode comprar pelo site também. Bela Capri, aquela hora de você pedir uma Bela Capri deliciosa, aquela pizza incrível, tá? Pelo aplicativo a entrega é grátis aqui em Rio Preto e o mais bacana, chega rapidinho para você. Bela Capri, sempre aquela opção especial. O Instituto Paulo Botura, para você que precisa de uma odontologia inteligente e com a rapidez e principalmente com tudo que você precisa para deixar o seu sorriso daquele jeito, faça uma avaliação. Clica no QR Code, você já vai ser direcionado e já marca a sua avaliação com o Dr. Paulo Botura. Sansu Estúdio Automotivo, aquele lugar que trata o seu carro como se fosse deles, tá? Lá você encontra o PPF, você vai colocar também a vitrificação, tem o tratamento em couro, tudo que você precisa com uma das marcas mais premiadas do Brasil. Bola Pneus em Mirassol, nosso grande parceiro também, alinhamento, balanceamento, pneus, tudo que você precisa para você rodar, amortecedores e sempre com aquele desconto especial. Bola Pneus com a gente por aqui. N4 Telecom, aquela internet dos melhores eventos de Rio Preto, tem assinatura da N4. Aqui na Filmix a gente também usa N4 com você. E para a gente fechar essa primeira parte, falar da Anhembi Morumbi. Cara, é aquela faculdade, já chegamos na metade do ano e você ainda não sabe o que vai fazer. Chegou o momento de você fazer um curso da Anhembi Morumbi. Clica no QR Code, já marca aí para você poder fazer o seu vestibular e já começar o seu curso. E um abraço a toda a galera que está junto com a gente também aqui da Asian Street Food, que é o pessoal do Ing Choy. É aquela comida oriental sensacional que com certeza você ama e gosta muito. O convidado de hoje é muito especial. Confesso para você que eu estou muito feliz, já faz tempo que a gente está tentando trazê-lo aqui, é uma agenda, é uma correria, inclusive mandar um abraço para meu amigo Jorginho, que fez toda a logística para que a gente pudesse estar batendo esse papo com ele nesse momento. É um cara que a gente tem uma admiração, um respeito muito grande, delegado de polícia, deputado federal e um dos mais novos riopretenses. Hoje com a gente por aqui, trocando aquela ideia bem bacana, Paulo Bilinski, seja bem-vindo, meu irmão. Irmão, obrigado, cara, é muito louco a voz do rádio pessoalmente, cara. Quando você ligou a chavinha ali, eu fiquei aqui só olhando assim. Meu, é impressionante, impressionante. E eu quero dar um depoimento aqui especial sobre a Bela Capri. Boa, pode falar. Posso? Lógico. Ó, a gente veio de São Paulo. Sim, sim. Né? E em São Paulo, pô, o nosso iFood padrão era pizza, né? Sempre. O pizza em São Paulo é o básico do básico. Sim. E a gente veio pra Rio Preto e a primeira coisa que eu falei pro Jorginho é: precisamos experimentar as pizzas. Boa. E a gente passou um tempão assim, pedindo uma pizza por final. Cara, Bela Capri é sensacional. Que legal, cara. Parabéns aí pelo... Mandar um abraço pro Guto, toda a galera da Bela Capri. Porque é sensacional. Ô, Paulo, seguinte, cara, a gente já se encontrou em alguns eventos da QAP, inclusive mandar um abraço pro Gleison, Maurício, toda a galera da QAP. Com certeza. A gente se encontra direto também, você tá com a sua esposa, na celebração da Santa Missa. A gente vai lá no Menino Jesus. Menino Jesus, exatamente. E aí a gente tá sempre trombando por lá. Ontem até a gente chegou meio atrasado, não tinha banco, eu fui buscar cadeira lá no fundo. É isso aí. Mas a primeira vez que eu te vi foi num vídeo pelo YouTube, já faz um tempinho já. É um conteúdo que você fez, que eu acho que você estava levando o seu carro para poder fazer a blindagem. Você gravou um conteúdo, acho que foi uma ou duas partes. Isso. Foi. E aí, pô, eu falei, cara, esse cara é delegado e tal. E eu tô há 34 anos na comunicação, mas eu sou um cara meio frustrado, porque o meu sonho era ser policial civil. Eu queria muito trabalhar na Polícia Civil, sou muito fã, pô, sou apaixonado, assim.
Legal. E toda vez que vem um conteúdo de polícia, de delegado, eu vou acompanhando. E desde então eu comecei a acompanhar tudo aquilo que você postava, suas redes sociais. Aí eu falei, pô, a sua trajetória, né, a resiliência que você passa e tal, até você chegar nos dias de hoje como deputado. Obrigado. Então, cara, é uma admiração muito grande tê-lo aqui, realmente. E muito feliz em saber, quando eu soube, né, o Billings tá mudando para Rio Preto. Falei, cara, que bacana, né, porque a gente já conhece o trabalho, não só pelas redes sociais, mas aquilo que você faz realmente, e principalmente em relação à conduta, valores e os pensamentos que você tem. Então, para mim, hoje, realmente, eu estou muito feliz com a sua presença aqui. Cara, meu maior arrependimento é não ter mudado pra Rio Preto antes. Né? Juro pra você, cara, porque na polícia eu tive a experiência de trabalhar no interior. Eu trabalhei em Araçatuba. Sim, sim. E eu confesso que não foi muito legal, sabe? Ali na região a gente é bem recebido, mas o trabalho policial no interior, ele exige que você esteja muito inserido na Sim, sociedade. É difícil, eu fui com um time, né, de delegados de São Paulo, então acho que eu entrei num redemoinho meio ruim e eu não me senti bem. E eu saí de Araçatuba, voltei pra capital, pensando assim, o interior é pra quem é do interior. Boa. Eu fiquei com isso na cabeça, Sim. sabe? Então, assim, eu não senti que eu me adaptei. Aí, quando eu me elegi deputado, toda vez que eu vinha aqui para a região, né, eu pousava em Rio Preto, fazia, né, as visitas pelas cidades e tal, e ia embora por Rio Preto. E o Jorginho, nosso amigo em comum, Sim. né, quando ele me deixava ele trabalha comigo, quando ele me deixava no aeroporto, ele fala assim, e aí, chefe, quando vai mudar para Rio Preto? E aquilo ficava na minha cabeça, sabe? Eu entrava no avião, eu ficava pensando, pô, passei dias tão bons, né, cara, uma região tão legal. O povo foi o diferencial. É isso aí. O povo de Rio Preto, meu irmão. É isso aí. Assim, vocês não fazem ideia da dádiva que é isso. Pessoas boas de verdade, bicho. E quando a gente mudou pra cá, foi um negócio meio assim, meio louco, sabe? Chegou dezembro, eu falei, Jorginho, a gente tá indo pra Rio Preto. Pode ver a casa, a gente vai pra Rio Preto. Porque eu falei pra cara assim, não tem nada que prende a gente aqui. Sim. Ela estava num ponto do tratamento do câncer, minha esposa teve câncer de mama, e ela estava num ponto do tratamento que a cidade estava fazendo mal para ela. Então, o tempo que ela passava no trânsito, o desgaste, o risco. A gente tinha acabado de mudar para um apartamento novo que a gente comprou na planta e assim, em uma semana roubaram a mão armada, assaltaram a mão armada. Os 3 lugares da rua que a gente ia, a padaria, o mercadinho e o restaurante. Então, eu falei assim, não vale a pena. A gente tá aqui por o quê? Não tem nada que prende a gente a São Paulo. Vamos embora. Então, a Carla pediu as contas do trabalho dela, veio trabalhar no HCM aqui, tá super feliz. Meu, ela economiza 7 horas por semana de trânsito. É um negócio surreal. Surreal. É muita coisa, né? Então, assim, a vida melhorou tanto que eu me sinto mal por não ter vindo antes. A qualidade de vida é fantástica, as pessoas são maravilhosas, uma cidade segura, o custo de vida é baixo, tem tudo que a gente precisa, sabe? Não tem absolutamente nada que não existe em Rio Preto. Então, o meu grande arrependimento foi não ter vindo mais cedo. Tá vendo só? Que bom que deu certo, tá por aqui agora. Ô, Bilinski, pra quem não te conhece ainda, que eu acho muito difícil, mas pra quem não te conhece, conta pra gente um pouquinho de onde você vem, como que foi essa sua entrada pra polícia. Conta um pouquinho da sua infância pra gente aí. Cara, eu nasci em São Paulo, né? Quando eu tinha 4 anos, a minha mãe teve um câncer de mama, né? E naquela época era diferente, né? Hoje a tecnologia é muito grande, os tratamentos são muito bons, a detecção é muito rápida. Então ela teve um câncer que se espalhou pelo corpo e chegou num ponto que o médico falou assim, ó, não tem nada mais para fazer pela sua mãe, né? Falou pro meu pai, né? Para sua esposa. Então o ideal é que ela fique com a família dela até o fim, né? Então a gente mudou para Curitiba, que é onde a família da minha mãe morava. Meu avô, minha tia. A gente mudou para lá e depois que a minha mãe faleceu, meu pai falou assim, ó, Curitiba é melhor do que São Paulo, né? É mais barato, aqui vocês têm mais qualidade de vida, é tudo mais perto, então vamos ficar aqui em Curitiba, não vamos voltar para São Paulo. E a gente ficou. Eu fiz colégio militar de Curitiba, fiz o concurso, né, para o colégio militar, não passei da primeira vez, né, fiz 2 vezes. Então eu estudei no colégio militar até o 3º ano, depois fiz faculdade de Direito em Curitiba, fiz a faculdade de Direito de Curitiba, e durante a faculdade,
eu conheci o primeiro delegado de polícia da minha vida, Sim. o Dr. Noronha, que foi até delegado-geral no Paraná. A filha dele fazia faculdade comigo. E foi muito engraçado, cara, porque eu chegava super cedo para evitar o trânsito e ficava lendo, né, no estacionamento da faculdade. E aí eu vi, né, imagina, 2005, 2006, vem aquela Hilux preta assim, aí desce, né, um cara de Ray-Ban, 40 na cintura, tal. Falei assim, pô, eu quero, né, quero ser essa porra aí, vamos ver o que é. Delegado de polícia, tal, aí, né, eu tive a oportunidade de conversar várias vezes com ele, com outros delegados no Paraná, e eu decidi, não, eu quero ser delegado de polícia, né. Foi até engraçado, porque eu me dediquei muito à faculdade, e professores diziam assim, não, Paulo, pô, você pode ser mais do que isso, né? E eu falava assim, não, eu quero ser polícia, pô, eu quero ser delegado. Então, terminei a faculdade em dezembro de 2010, e em janeiro de 2011 eu comecei a estudar. E imediatamente, assim, junho, julho, publicou o edital para delegado de São Paulo. Tá. E publicou Minas também. Então eu fui tocando os dois concursos em paralelo, né? Primeira fase, segunda fase. E aí, quando foi da segunda fase para a prova oral, eu estava muito melhor classificado em São Paulo. Então eu estava ali com a 10ª melhor nota, sabe? Boa. Na prova objetiva. Então eu falei, não, eu vou ficar em São Paulo, é o estado que eu conheço, Sim, que eu sim. tenho família, Minas é mais longe do ponto de vista cultural, do ponto de vista, né, de trabalho, eu prefiro São Paulo. Então fui aprovado no concurso, tinha 25 anos de idade, e isso é interessante porque a minha turma é a última turma antes de ter como requisito para o cargo atividade jurídica. Ah, sim. Então a minha turma, que é 2012, ainda tem um pessoal bem jovem, 23, 24, 25 anos. O concurso seguinte, 2013, o pessoal tem tudo mais de 30. Então, por mais que hoje, né, a gente seja mais antigo de Sim. polícia, a gente ainda é mais jovem do que os delegados que estão entrando agora. Olha aí. Isso é muito curioso, cara. Sensacional. Porque você vai ver delegados mais jovens, que já estão na segunda classe, primeira classe, e delegados mais velhos, que ainda são, né, iniciantes na carreira. Então a minha turma tem essa característica, é uma turma diferenciada, um pessoal mais jovem, e também 40% da minha turma já era policial. Boa. Então só 60% que era novo na carreira. Sim. Então uma turma muito especial, um super abraço aí para todo mundo, DP1 2011, que é o meu concurso. Terminando a academia de polícia, eu fui um dos 5 dos 200 que conseguiu nota para ir trabalhar no interior. Olha aí. Porque era por classificação, né? Sim. A escolha da vaga. E aí eu escolhi trabalhar no Vale do Ribeira, porque era mais próximo de Curitiba. Minha família estava em Curitiba. Tá. Então eu sexta-feira, eu saía da delegacia e conseguia buscar meu irmão na escolinha, né, em Curitiba. Olha aí. Então foi um período muito bom. Eu fiquei mais ou menos um ano no Vale do Ribeira, que é a região mais pobre do estado de São Paulo. Sim, sim, sim. Então, assim, o pessoal aqui, né, de Rio Preto nem imagina o que é uma região pobre mesmo, É complicado. difícil. É. E aí o trabalho de delegado é diferente, porque você lida com uma população muito mais vulnerável, né? As pessoas me perguntam assim, Paulo, qual que é a sua melhor ocorrência, a ocorrência mais foda, tal. Eu falo assim, cara, na moral, a ocorrência que eu me senti mais fazendo justiça foi recuperar uma caixa d'água roubada. Olha aí, cara. Aí você pensa, pô, mas quanto custa uma caixa d'água? Quanto custa para mim e para você e para uma senhora que está construindo absurdo, a né? casinha dela, que ela não tem dinheiro para comprar outra caixa d'água. E aí, mano, não só você pega o ladrão, mas você resgata a caixa d'água dela, entendeu? Sim. Então, assim, são coisas que me mostrou um trabalho policial que pouquíssima gente teve essa experiência. De lá, eu vou para Araçatuba, passo mais um ano em Araçatuba, e de Araçatuba eu vou para o Departamento de Homicídios em São Paulo. Lá eu fiquei por 5 anos, é uma experiência, assim, surreal, porque do ponto de vista de investigação, o Departamento de Homicídios é o que há de melhor Sim. na polícia. É o pessoal que está com o crime mais grave nas mãos, né? A vida é o nosso bem mais valioso. Se alguém tirou a vida de uma pessoa da sua família, você quer que esse caso seja investigado. Exatamente.
Então eu trabalhei por 5 anos lá, tive a oportunidade de trabalhar em casos de repercussão, casos complexos. Depois do departamento de homicídios, eu fui trabalhar na capital, na assistência do Dr. Igarashi, no CNDP, que é Jardim Herculano. Então eu tive uma experiência muito única em termos de trabalho policial, porque eu trabalhei no interior, na capital e num departamento especializado em 10 anos. Né? Olha aí. Então foi uma experiência muito boa, assim, muito rica. E dali pra frente, então você mencionou meu canal no YouTube, né? Isso aí foi 2017, mais ou menos, quando a gente começou. Por aí. E a ideia, cara, desse canal era mostrar a polícia pra quem não tem um parente policial. É isso Né? aí. Mas exatamente isso que Era eu queria. basicamente isso. Porque, cara, quem conhecia a polícia era só quem tinha um tio, um irmão, um pai, né? Para as outras pessoas, a polícia civil era um negócio meio escondido, assim. Se você não fosse vítima de crime, você ia passar a vida inteira sem conhecer um policial civil, né? É verdade. Então, essa era a minha ideia e acabou... começou com entrevistas com policiais, depois vídeos de treinamento de tiro, porque a própria polícia começou a falar assim, você tá ficando muito famoso, né? Não queremos saber de você fazendo entrevista, vai fazer outra coisa da vida, né? E é engraçado como, eu tava pensando nisso hoje de manhã, como as dificuldades, elas sempre impulsionam a gente para uma coisa nova, né? E o importante é você se dedicar a esse trabalho, porque vai ser uma oportunidade, né? As oportunidades, elas não vêm com cara de oportunidade, né? Não acontece alguma coisa na sua vida, você vê assim, nossa, uma oportunidade, deixa eu aproveitar. Vem como você tomando no cu, né? Você se fudendo num negócio, pensando assim, porra, o que eu vou fazer agora? Vou trabalhar aqui porque é uma oportunidade. Exatamente. Né? Então, o canal no YouTube foi mudando. Eu comecei a me dedicar em 2014, para frente eu comecei a dar aula, né? Dava aula na graduação, na pós-graduação, em curso preparatório, coordenei curso preparatório, e aí, em 2018, coroei, batendo no Estratégia, começando a minha carreira no Estratégia de Concursos, que é onde eu tive a oportunidade de realmente deslanchar na carreira de professor. Então, acho que somando, né, tudo que eu fiz na vida, assim, é engraçado porque são oportunidades que não aparecem com cara de oportunidade, aparecem com cara de punição, né? Eu saí do departamento de homicídios porque o diretor falou assim, ou você larga o Instagram ou eu vou te mandar embora. Né? Falei assim, meu irmão, você sabe o que é Instagram? Nem sabia o que era isso, né? Eu perguntei pra ele assim, quantas pessoas leem a Folha de São Paulo por dia? Nossa. Né? Você tá vendo esse número aí? Então, meu Instagram é 10 vezes isso, cara. Assim, eu não vou parar com o Instagram. Não, era um trabalho para poder fazer principalmente essa divulgação daquilo que vocês fazem, que a polícia faz. Que antigamente o pessoal só via o pessoal dentro do carro. Exato. O policial tá lá, mas quem é o policial? A rotina dele, como que funciona, né, a investigação. Então, eu posso resumir assim como grandes chutes na bunda que me levaram para frente, né? Eu lembro quando 2015, 2016, eu dava aula numa universidade particular e eu dei 6 meses de aula e fui demitido. Nossa. Né? O coordenador do curso de Direito virou para mim e falou assim, Paulo, você deixa de vir armado para a faculdade ou eu vou ter que te mandar embora. Falei, professor, olha, eu faço plantão noturno, né? E eu venho direto do plantão para dar aula. Ou então eu dou aula e vou pro plantão. Então, você tem que decidir se você quer ter um professor delegado de polícia. Não, porque as professoras lá do curso de letras, elas ficam com medo de você estar armado dentro da sala dos professores. Pois é. Eu falei, elas estão com medo do quê? Elas estão com medo de um delegado de polícia? Então, assim, meu irmão, vai tomar no cu, entendeu? Eu não preciso disso. Eu dava aula por R$29 a hora aula. Era um negócio assim, eu trabalhava que nem um filho da puta e ganhava 700 pau no mês. Meu pai é um cara muito prático. Ele falou uma vez assim, filho, eu pagaria para não ter que dar aula, que nem você faz. Olha aí. Eu tiraria dinheiro do bolso para não fazer isso daí. Eu falei, não, pai, eu tô me desenvolvendo, eu tô crescendo como professor, faz parte da minha carreira. Ninguém começa no topo, todo mundo começa lá embaixo. Exatamente. Cara, né? Então,
é isso, são chutes na bunda que vão te levando pra frente. E quando que pintou a decisão de você realmente ser candidato, entrar na política, né? A gente sabe que a gente passou por um momento de esperança para todos nós brasileiros em relação ao Bolsonaro e teve uma grande quantidade de pessoas que realmente viu que era a última chance, né? A única chance da gente realmente mudar tudo aquilo que estava acontecendo. E aí, uma quantidade grande de pessoas boas, como você, pessoas que estavam engajadas, entraram nisso para poder realmente não fazer igual muitos fizeram, né? Surfar na onda, mas realmente fazer um trabalho e deixar um legado. Como que foi essa decisão, né? Principalmente em questão, assim, igual você falou, são vários chutes na bunda que aconteceram, eu vou tomar mais um agora eu vou ter que enfrentar a política, né? Como que é isso? Cara, eu tava, assim, ó, literalmente essa distância aqui da fisioterapeuta, né? Então, sentada onde você tá sentado, tinha uma fisioterapeuta, ela tava, na época eu ainda tinha o dedo, então ela tava fazendo um exercício aqui no dedo. Aí o meu telefone tocou, eu falei assim, doutora, deixa eu atender aqui, que é um número de Brasília, eu não conheço, né? Era o Eduardo. Olha. Aí eu, ô Eduardo, tudo bem? Então, assim, eu sabia quem era o Eduardo Bolsonaro, Sim, sim. né? Meu pai foi contemporâneo do Jair na Academia Militar das Agulhas Negras, mas eu não tinha um contato, assim, gigantesco, né? Eu tinha feito uma entrevista com ele lá em 2018, um negócio assim. Ô, Eduardo, tudo bem? Aí ele, ô, Bilinski, você quer sair federal? Eu falei assim, como assim, Babum, cara? assim. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho experiência, pô, eu sei que política é um negócio pra gente rica, né? Você não convida um cara fudido pra política, meu irmão. É que nem eu chegar pra você e falar assim, ô, meu irmão, vamos pra Bahamas, né, no final de semana. Porra, você não chega numa pessoa e fala isso, né, cara? E ele chegou e falou. Eu falei, cara, eu não tenho nem dinheiro, nem experiência. Ele falou, não, é pra ajudar a gente. Boa. Aí, tá bom, mano. Tá bom, beleza. Eu faço. Tá. Então, o que tá incluso no eu faço, né? Bom, eu não tinha dinheiro, Sim. né? Então, eu não podia fazer uma campanha de 45 dias, Tá. como todo mundo faz. Eu fiz uma campanha de 28 dias, né? Por quê? Porque eu tinha, do fundo eleitoral, 200 mil reais. Quando me falaram assim, 200 mil reais, eu falei, nossa, é um monte de dinheiro, né, cara? 200 mil, pô, é dinheiro pra caramba. Aí você vai lá, você gasta 50 mil com advogado, 30 mil com contador. Tá? Você dá 50 mil pro estadual, que tem zero dinheiro. Já era. Né? Acabou. O resto é papelzinho e gasolina. É isso aí. Né? Então a minha campanha, pra você ter uma ideia, eu fui o deputado federal eleito com o menor custo de campanha do estado de São Paulo. E pra federal. Né? Pra federal, menor custo de campanha. Falei, pô, então, né, tá, vamos fazer. Então eu fiz 28 dias, a minha equipe inteira era eu, o motorista e a menina que trabalhava de home office marcando os compromissos, a secretária. Fazia a agenda. Né, que era a agenda. Então eu rodei só clube de tiro, eu não fui em nenhum outro lugar. Rodei só clube de tiro, eu e o papelzinho. Eu lembro, assim, perfeitamente a sensação de botar a mão no bolso e tirar o papelzinho. Eu andava com um bolo de santinho no bolso e eu via, né, se o meu dia tinha sido bom ou se tinha sido ruim. Pela quantidade do santinho que tinha, sobrava. Não era muito, né? Era só isso que eu tinha. Aquele adesivo de colocar no vidro do carro, Sim. eu tinha tão pouco que eu mesmo colocava, porque eu tinha medo que a pessoa dissesse assim. Aí eu jantei e fiquei, garrafa de vinho, aí eu jantei e fiquei na televisão, né? Ela perguntou assim, quantos votos você vai fazer? Ah, não sei. Pode ser 5, pode ser 500, pode ser 5 mil, não sei. Porque foi a primeira vez na minha vida que eu fiz algo que não dependia de mim. Exatamente. Entendeu? Quantos votos eu tenho? Quantos votos eu tenho? Hoje? É. Não faço ideia. 1. Só o seu. Eu só tenho Só o meu. tem o seu. Eu não sei nem se a minha mulher vai votar em mim. Exatamente. Eu não sei, eu não posso saber. Não é impossível. A pessoa pode virar pra você e falar assim, eu vou votar em você. E não votar. Né? Verdade. Então, pra mim, quando eu fui vendo, né, na televisão, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40, 50, 60, 70, 72.156. Eu olhei pra aquilo assim, aí me liga de Brasília, você tá eleito, parabéns. Eu, tá bom. Desliga o telefone,
Aí eu vou dormir. Aí na Com anestesiado. segunda-feira... Não, porque eu não sabia. É. Não sabia se ia dar certo. Aí na segunda-feira de manhã me ligaram, não, ó, você tá eleito, cara. Eu falei, não, mas tô mesmo, mano. Você tem certeza? Não vai mudar mais nada? Não, tá eleito. Ah, então tá bom. Eu nunca comemorei. Eu não fiz Entendi. uma festa. Eu não fiz... Eu falei assim, pô, legal, e agora? O que eu tenho que fazer? E até porque é uma responsabilidade de mais de 70 mil pessoas, né, que confiaram em você. Eu fui num show, tinha 80 mil pessoas no estádio. Aí eu olhei, minha mulher me cutucou e falou assim, essa é a quantidade de gente que E votou em votou em você. você. Falei, caralho, É muita gente. é muita gente, meu irmão. É. E a única coisa que eu fiz, a única promessa, assim, eu lembro, antes de começar a contar os votos, eu ajoelhei e falei assim, ó, senhor, se eu me eleger, eu juro que eu nunca vou me vingar de ninguém. Tá. Ponto. Porque a gente sofre tanta injustiça. Nossa senhora. Eu sinto que eu sofri tanta justiça, eu fui tão perseguido, eu fui tão difamado, eu fui tão atacado, que se eu não tivesse feito essa promessa, eu teria feito merda, cara. Pode ser. Eu teria feito merda, porque é muito poder na mão A gente vai segurando muito, né? pra uma pessoa com raiva. É. Entende? Então, eu fiz essa promessa e, graças a Deus, eu nunca me vinguei de ninguém. Toda vez que passava aquele pensamento assim, caralho, eu vou foder esse cara. Não fiz. Minha esposa fica braba comigo. Que ela fala assim, porra, esse filho da puta só te sacaneou, você vai lá e ajuda ainda. Falei, porque eu não posso me vingar. Aí ela fala assim, mas você não precisa ajudar. Mas se eu não ajudar, eu tô me vingando, né? Exatamente. Entende? Putz, cara, é verdade. Se eu não ajudar, eu tô me vingando. Então eu tenho que ajudar, senão é vingança. Então eu ajudo e foda-se. Ô, Vinícius, lá pra cá, mais de 70 mil pessoas confiaram no seu trabalho. E aí, você começou um trabalho. E aí, quando a gente fala, pô, um policial, ele tá na política, automaticamente você já fala, pô, segurança pública deve ser o principal dele, né? Para poder fazer. E aí, quando você trabalha como policial, você sabe que é complicado você conseguir as coisas, que é lá em cima, você chega até um limite. Mas quando você tá na política, você fala, bom, agora eu vou conquistar as coisas. Aí você vê mais barreiras acontecerem ainda, né? Porque você fala, irmão, eu tô sozinho nisso aqui, né? É pouca gente que tá realmente do lado engajado. E a gente vê o que se tornou o Brasil nesses últimos anos, né? Eu acho que realmente, tudo bem que você fez a sua promessa, mas a vontade é quebrar ela, porque não tem como, né? Hoje, quando a gente fala em segurança pública, eu até acho, pode ser que eu esteja enganado, mas talvez seja a maior pauta dessas próximas eleições. Você tá certíssimo. Porque certíssimo. o pessoal, é claro, que fala, é desemprego, é saúde, tal, tudo bem, é tudo um âmbito, né, uma região, mas o pessoal já não aguenta mais, né, desde celular roubado, e você escuta quem deveria defender falar que é para comprar cervejinha, e um monte de coisa acontecendo, o pessoal já não aguenta. Pô, você saiu de um lugar onde os principais lugares que você ia foram assaltados, né? Sim. E isso acontece em todos os bairros, todas as cidades, você entra em páginas, jornais, todo dia acontece isso. E do nada, né? Às vezes a pessoa chega sem você reagir, você toma um tiro e a pessoa sai de casa cedo para poder ir trabalhar, dá um beijo no filho e não sabe se volta. Quando você assumiu essa cadeira sua e esse trabalho que você tem feito, que a gente vem acompanhando, cara, é muito mais difícil do que você imaginava? Olha, o trabalho de criar leis, ele é muito dificultado pelas pessoas que são escolhidas. Se eu te convidar agora para jogar beach tênis, tá? Você já jogou beach tênis? Nunca na vida. Eu também não. Vai ajudar alguma coisa? Vai adiantar? Nada. Nós dois vamos participar de um campeonato? Não adianta pra nada. Exato. Então, assim, todo mundo sabe disso. Mas o povo continua votando em gente que não sabe nada de lei. Né? Então, pô, eu fiz faculdade de Direito, eu fiz pós-graduação em Segurança Pública, em Criminologia, em Política Criminal, eu exerci a função de delegado de polícia por mais de 10 anos. Eu dou aula dessa porra, eu dou aula de legislação, né? Então, eu não cheguei na Câmara, eu cheguei na Câmara sem saber absolutamente nada sobre o funcionamento dela,
Mas eu não cheguei na Câmara sem saber nada de lei, Sim. né? Eu tinha mais de 10 anos de experiência, mais 5 anos de formação, mais todo o tempo como professor. Então eu cheguei com uma bagagem muito grande sobre o que é lei. O que eu não sabia era o funcionamento da Câmara. E isso eu peguei muito rápido. Eu cheguei na Câmara e eu montei minha equipe com gente muito boa, muito experiente. E eu perguntei para o chefe de gabinete o que um deputado faz para se fuder. Né? É bem por aí que a gente tem que começar um negócio novo na vida, né? Quando você começou o podcast, você pensou assim, cara, o que eu preciso fazer para ser bem sucedido? Sim. Mas também o que os podcasts erraram? Exatamente. Então, um deputado ele erra por não ouvir a assessoria dele e ele erra por escolher mal a assessoria. Então, como eu escolhi bem, eu sabia que era só ouvir minha assessoria que eu ia entender e aprender o processo legislativo. E aí lá dentro eu comecei a conviver com gente que não sabe nada de lei. Absolutamente nada. Se você der uma Constituição Federal, um Código Civil pro cara, ele não sabe a diferença. Né? Ele nunca leu o que está lá dentro. Como é que ele vai produzir legislação para alterar? Sim. Então, a tecnicidade, a falta de conhecimento foi a primeira coisa que eu me deparei. Eu achei que aqueles políticos que eram experientes, cara com 3, 4, 5 mandatos, que eles vão saber alguma coisa. Uhum. Eles não sabem nada, bicho. Eles não sabem E nada. teve tempo pra aprender, né? Porra, teve 20 anos, Pois é. cara. Como é que... Então assim, ó, hoje, qual é, dos 513, qual é o deputado que faz mais oposição ao governo Lula? Dos 513. O Nicolas? Nicolas, você? Não. Mais. Ah, que faz oposição? Mais fez oposição nos últimos 4 anos. Bom, você tá na cabeça dele? Sou eu. Só Não, você. eu sou o primeiro. É. Como é que um cara... Não, e que enfrenta e xinga e bate no peito. E... Não, mas assim, que votou contra o Lula. Sim. Como é que um cara com 4 anos só, que nunca foi nem síndico de prédio, faz um trabalho de oposição melhor do que tudo aquelas puta velha? Como é que é possível isso? Né? Como é que eu tenho uma produção legislativa 22 vezes maior do que o Boulos? Se somar todo o PT de São Paulo, não dá um Paulo Bilinski. Mas nessa comparação com o Boulos também você tá sendo injusto, Ah, porque não, aí também não tem muito, porque né? o número Você é podia ter bonito, pegado né, um pô? outro. Não era bonito, pô. 22. Aí não ia adiantar muito, não. Não, mas assim, Sim. um deputado que Claro, todo mundo claro. fala que trabalha pra caralho, Kim Kataguiri. Tá. Todo mundo fala que ele trabalha pra caralho. Ele fez 470 propostas, eu fiz 4.000. Entende? Sim. Então, assim, não é que eu trabalhei pouco, eu trabalhei muito. Eu trabalhei o máximo, né? Para eu ir de Rio Preto para Brasília, eu passo 7 horas no voo de ida, 7 horas no voo de volta. Então, esse tempo não é sentado assistindo Netflix, é trabalhando, cara. Tá. Eu fui presidente da Comissão de Segurança Pública no meu ano em que eu fui presidente. Ah, obrigado. Aí, ó. A porta foi... É. Eu achei que tava pegando fogo, né? Mas tá aqui, ó. Esse aqui é um folheto que eu fiz do bolso. Tá. Do bolso, tá? Que tem algumas informações sobre o mandato. Então, pra você ter uma ideia aqui, ó. O Kim Kataguiri fez 574 propostas legislativas, eu fiz 4.079. É que são 2 papéis diferentes, eu tô vendo aqui. O PT inteiro de São Paulo somado fez 2.196. Eu fiz 4.079. Tá. A Erika Hilton fez 467. Tá 10 vezes menos, cara. 10 vezes menos. Então, isso aqui é volume de trabalho, né? Ali tem número de requerimentos de obstrução, tem Sim. todo o trabalho. E por que isso é importante? Porque mesmo sem experiência, mesmo sendo um cara novo, mesmo tendo pouco voto, compara, né? Pô, o Boulos fez 1 milhão de votos. Teve 1 milhão de filhos da puta em São Paulo que votaram nesse desgraçado. Sim. E ainda continua votando, né? O que me Continua deixa votando. mais raivoso é isso aí, cara. Na Comissão de Segurança Pública, a sua leitura foi correta. Qual é o tópico número 1 na mente do brasileiro hoje? É segurança pública. Não é saúde, não é educação, não é economia, não é nada. É segurança. Esse é o tópico número 1. Na minha vez de ser presidente da comissão, que eu fui eleito presidente da comissão por todos os membros,
eu aprovei na comissão mais projetos do que todos os anos anteriores. Quantos desses viraram lei? Se a gente aprova 200 leis penais por ano Sim. na comissão, 800 por mandato, Uhum. nada vira lei na mão do governo Lula. Então, o maior adversário que eu tive na progressão do conteúdo legislativo brasileiro, no combate ao crime no Brasil, foi o Lula. Vinha um assessor do governo falar comigo: a gente é contra esse projeto, deputado. E por quê? Não, porque não pode aumentar a pena do crime de roubo. Pois é. Ô, desgraçado, os caras estão roubando aqui na rua todo dia. Ou a gente aumenta a pena, o cara fica mais tempo preso, ou a gente vai continuar sendo vítima. Não, nós somos contra. Então tá bom. Então seja contra. Ô, Bilinski, mas você já parou pra pensar que antigamente a gente percebia que assim, pô, a gente sabe que a maioria, né, dos políticos tem as suas boas intenções e tal, quer trabalhar por alguma coisa, mas aí a gente sabia que existia corrupção, a gente sabia que existiam as coisas erradas, mas era um negócio mais disfarçado, né? Era uma coisa que você falava assim, pô, se descobrir não sei o quê, eram uns malucos Era mais da disfarçado vida. ou é porque não tinha internet? Também. Mas também não tinha uns caras que bate, que chuta a porta igual você faz também, né? Tem tudo isso também. Mas agora tá muito escancarado, cara. E até a questão de defesa, né? Porque, pô, você vai lá e coloca lá, ó, esse aqui é um projeto de lei que vai fazer isso. Aí o cara, não, a gente é contra. Tá, mas por que você é contra? Não, nós somos contra. Mas não fala o porquê que é contra, né? Assim como um monte de coisa que eles falam. E eles votam contra e comemora que não passou. E comemora que não passou. E as pessoas estão assistindo, as pessoas que votaram neles, comemoram uma coisa que foi feito para defender eles e eles estão sendo contra. É muito na cara, cara. Eu fico pensando assim, velho, não é possível. Por isso que quando a gente entra nas redes sociais e a gente vê a sua rede social, a gente meio que fica meio que indignado pelo fato que você realmente joga na cara. As palavras que você fala, o jeito que você fala, é o que realmente o brasileiro tá sentindo, entendeu? Jorginho não deixa, cara. Não, eu imagino que a cabeça dele... Que ele fala assim, ô chefe, você tá no interior, você não pode falar tanto palavrão. Eu falo assim, meu Deus, cara, mas eu vou falar o quê? Mas, cara, não dá, porque o pai de família mesmo, aquele que quer as mudanças, quer as coisas, ele tem o mesmo pensamento que o seu. Só que aí vem uma outra coisa, né? No caso, para quem hoje é político e é deputado, vocês ainda têm algumas coisinhas que vocês ainda podem falar. Ó, o nosso podcast ele é muito pequeno. E vira e mexe a gente recebe restrição quando a gente vai falar alguma coisa de política aqui, cara. Opa! Recebe falando, ó, conteúdo político do Brasil, não pode. E aí a gente não monetiza também. E um canal de 5 mil inscritos. A gente tem muita gente no Instagram e tal. Mas, pô, se tá preocupado comigo, que sou um pequeno... Imagina. Você imagina o restante. Não, eu tomo processo, irmão. Eu tomo imagino. processo pra caramba. Eu perdi um processo pro PT agora em primeira instância. Lembra quando o Maduro foi preso pelos Estados Unidos? Sim. Tá. Eu gravei um vídeo dizendo que, da mesma forma que o Maduro foi preso, né, porque ele era o chefe de uma organização criminosa, o Cartel dos Sóis, e eu já tinha falado isso na Câmara uns 2 anos antes. Sim. Né? Uns 2 anos antes eu fiz um discurso explicando por que o Maduro era bandido, quando o Lula recebeu ele no Brasil. Eu falei, ó, da mesma forma o PT é uma organização criminosa. Tá? Eles usam dinheiro do crime organizado para se financiar. Eles votam a favor e protegem organizações criminosas. Quando eu subi na tribuna e falei, o Boulos foi o mais votado para prefeito de São Paulo dentro das cadeias, o Boulos me processou. Perdi a ação no TSE. Mesmo sendo verdade. Mesmo sendo verdade. É número, É isso né? aí. Tá lá na urna dizendo assim, mais votado na capital. Constatação. Boulos, né? né? Dentro das cadeias, Boulos, tá? Eu falei do PT, perdi a ação também, mas, meu irmão, se eu não falar, quem vai falar? É verdade? É. Né? Saiu a delação do Carajal, Sim. era um dos, né, top ali do regime venezuelano. Ele dizendo assim, então, o
Nicolás Maduro é o chefe do cartel dos sóis, é ele que domina a produção de cocaína, exportando cocaína para a Europa, para a Ásia, para os Estados Unidos. Essa cocaína sai pelos portos do Brasil, né, em conluio com os partidos políticos de Desenhou esquerda. tudo, né? Mas o errado sou eu, meu irmão. Pois é. Então, assim, eu prefiro pagar, né, as condenações, prefiro pagar advogado do que não falar a verdade. Foda-se. Tamo aí pra isso. Ó, a gente tá falando sobre injustiças, principalmente que você já teve, né? Que a sua esposa fala, mas por que você faz isso, tal? Mas tem a gente tá vivendo um período de muitas injustiças, né? E principalmente em relação às contradições. Hoje a gente vê Bolsonaro isolado, que não pode fazer nada, não pode receber um filho, não pode falar com o filho, né? É absurdo. Sendo que, vem um presidente da Argentina que não pode visitar ele, mas quando o Lula foi lá, ele visitou a presidente que estava presa. É uma contradição atrás da outra. E pior ainda, né? O filho tendo que estar fora do Brasil, né? Não pode nem vir aqui e tal. Uma situação bem complicada. E principalmente você que tem essa amizade com ele também. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa situação, né? Porque vira e mexe a gente escuta umas coisinhas que podem acontecer, umas coisinhas que podem ser que aconteçam. Mas queria que você falasse principalmente da injustiça em relação à prisão, que inclusive essa semana saiu que mais uma coisa aí da época da pandemia da Covid caiu por terra, mais um processo contra o Bolsonaro, e a situação principalmente do Eduardo também. Irmão, o Eduardo é um fator que ao mesmo tempo que é triste, eu dou graças a Deus que ele tá lá fora. Sim. Se o Eduardo não tivesse ficado nos Estados Unidos, ele estaria preso hoje. Esse é um ponto. Certeza. Então, graças a Deus ele tá solto, graças a Deus ele tem acesso à internet, ele tá nos Estados Unidos, que é um país livre, ele tá conseguindo falar o que muitos de nós não podemos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a perseguição que o Jair está sofrendo, ela só é novidade para quem não conhece história. Sim. Tá? Eu tava 20 minutos, 30 minutos antes de começar aqui, eu gosto de estudar história, eu acho importante isso, eu estava estudando a história do Irã. E aí, num determinado momento da história do Irã, o Shah, que é vendido, né, para governos estrangeiros, ele é deposto e entra no governo um político que está protegendo o país, né, que está mantendo os interesses internos do Irã, que está libertando o Irã. E aí aquele cara é preso e condenado à prisão domiciliar por 30 anos, né? E eu fico olhando e falando assim, é exatamente o que está acontecendo com o Jair. Sim. Então o Jair, o maior expoente da política no Brasil, o nome mais forte, uma pessoa amada por todos. O Jair, ele tem um dom de ser transparente que ninguém na política tem, meu irmão. Isso é verdade. Quem enche meu saco, né? O Jorginho enche meu saco, dizendo, você fala muito palavrão, tal, não sei o que lá. Eu falo palavrão porque eu sou autêntico. Exatamente. Eu não sou uma pessoa no meu particular e uma semana uma pessoa no público. Eu sou a mesma pessoa. Eu conheço deputados que, pro público, eles são, né? Eles não vão em churrascaria porque é contra os protetores de animais e tal, mas eles comem carne em casa, né? Pois longe dos olhos, né? Isso se aplica para todos os ramos, né? O pessoal da igreja, né? Que, né, é uma coisa na rede social e outra no privado. Falava sobre a vacina, mas não tomou. Eu sou exatamente o contrário, meu irmão. A pessoa que eu sou com você aqui é a pessoa que eu sou no Instagram, é a pessoa que eu sou lá na rua. Então, o Jair tem esse dom de ser autêntico, de ser real, de ser simples. O Jair não tem nenhum desejo de riqueza, de poder. Ele tem o desejo de servir, né? E ele tem um desejo de servir tão grande que ele se sacrificou sabendo do resultado. Ele podia ter fugido para qualquer país, meu irmão. Sim. Ele podia nunca ter voltado para o Brasil. Mas você lembra
em 2024, quando a gente foi pra rua e ele tava lá, como o Brasil se movimentou. Exatamente. Se ele tivesse ficado nos Estados Unidos, a direita teria morrido. Sim. O regime teria conseguido calar todos nós. E o que o STF está fazendo agora, o que o Alexandre de Moraes está fazendo agora, impedindo ele de ter acesso ao filho, é justamente para enfraquecer a direita. Nesse mesmo ponto da história, em 2022, o Lula tinha 60% nas pesquisas. Uhum. O Jair tinha 38%. Hoje o Lula tem 46%. O Flávio tem 42%. Então, o Flávio tá vencendo, ele tá na frente, todo mundo sabe disso. É por isso que continua inventando a história dele. Sim. Você viu aquela porra daquela foto? E caiu ontem Sicário? também, né? Ontem caiu essa questão da foto que apareceu o cara que tirou a foto. Porra, com ele. apareceu o cara que tirou a É. foto na praia com o É. Flávio, meu E irmão. nem dava pra ver também que na hora da edição o dedinho minguinho do cara é maior que o mindinho do cara é maior que o outro. Aí, ó, por isso que eu tenho várias vantagens. É quase impossível fazer uma foto de minha. Eu não tenho dedo, tá? Eu não tenho dedo. Então, se você é uma foto minha com 10 dedos, meu irmão, É mentira. é mentira, tá? Eu tenho um monte de tatuagem. Pra você fazer isso aqui na IA vai dar um trabalho, né? Careca, tá? Todo torto, todo feio. É isso aí, entendeu? Essa é a vantagem. Não dá pra fazer bagulho na IA, né? Então, veja, a perseguição que a gente tá... Qual que é o meu comentário número 1? É o seguinte, tudo isso tem data pra acabar. É isso aí. Tudo isso tem data pra Nenhum sofrimento dura pra sempre. Né? Não, meu irmão, eu tenho certeza absoluta, dia 1º de janeiro de 2027, o Flávio vai subir aquela porra naquela rampa com o Jair Bolsonaro e o Brasil vai ser outro. E uma coisa engraçada também, que essa foto, ela saiu, né, justo no momento em que tava saindo um monte de coisas da esquerda. Operação poder fazer abafa. A cortina de fumaça. Ontem mesmo aconteceu, acho que a Polícia Federal, nesse final de semana, expôs também uns jantares com as listas. Não, o bicho tá pegando. Ninguém né? fica Daqui a sabendo, pouquinho né, vai cara? acontecer. Ninguém fica sabendo. Bilinski, a gente sabe que, é claro, né, eleger o Flávio é importantíssimo pra gente poder fazer tudo isso. Ter pessoas como você também, né, Obrigado, irmão. estaduais que realmente são comprometidos, mas tem uma eleição especial Eita. que as pessoas precisam ter uma consciência disso, que é para o Senado, né? O Senado é o que a gente tem aquela esperança que possa ser, e sem falar que caso aconteça, né, da direita perder, se Deus quiser não vai acontecer, o outro presidente vai ter aí mais 4 indicações para o STF. Então, quer dizer, aí foi o boi com a corda mesmo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre realmente essa importância para o Senado, né? Principalmente para a gente que está aqui em São Paulo. Eu acredito que nós somos um povo meio que privilegiado no estado de São Paulo pelo governador que nós temos, Sim. pelo secretário, principalmente em relação também ao Derrite, muitas outras coisas. A gente não concorda 100% com as atitudes e as coisas dele, mas poderia estar bem pior se fosse uma esquerda aqui dentro. A gente sabe disso. Então, a gente sabe que tem que ser uma eleição completa. A gente tem que votar realmente ali para que todos possam, né, fazer essa mudança e que realmente esse fim esteja próximo. O Senado de São Paulo, ele é uma conta matemática muito clara. Então existem 9 milhões de votos na esquerda e 13 milhões de votos na direita. Ou seja, se tiver 2 candidatos, porque esse ano você vai votar 2 vezes para senador, tá? O mandato do senador é de 8 anos. Então, numa eleição renova 1/3, na outra eleição renova 2/3. Sim. Esse ano renova 2/3, então a gente tem a chance de ter a maioria no Senado. Então, se toda a esquerda votar em 2 candidatos de esquerda, dá 9 milhões de votos para cada um. Se toda a direita votar em 2 candidatos de direita, dá 13 milhões de votos para cada um. E aí, os 2 de direita vencem, os 2 de esquerda perdem. Sim. Ponto. É isso aí. Qual que é o problema que a gente está enfrentando agora? É que tem 3 candidatos à direita, né? Tem o André do Prado, do qual o Eduardo é suplente. Tá. O Derrite, nosso secretário de Segurança Pública, e o Salles. O Salles é o problema dessa equação. Porque o Salles é o cara que tem menos voto.
O Salles tem 680 mil votos. 680 mil votos para deputado federal em 2022, quando ele estava do lado do Bolsonaro. Sim. Lá. Hoje ele não está do lado do Bolsonaro. Ele saiu do lado do Bolsonaro. Ele abandonou o Bolsonaro. É. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu estava nas reuniões. Eu vi o Salles largando o presidente, abandonando o presidente. Eu nunca contei essa história para ninguém. E por ego, né? Porque sempre Eu quis estava ser nos candidato. Estados Unidos, tá? Numa missão no Cato Institute, que é um instituto que reúne mentes de direita nos Estados Unidos. E aí o cara perguntou, e o presidente Jair Bolsonaro? E o Salles falou, ele vai ser preso porque ele tentou dar um golpe de Estado. Eu virei pro Salles e falei assim, o que, meu irmão? O que você tá falando? Você tá dizendo que o Jair Bolsonaro tentou dar um golpe? Tomar no seu cu. Meu irmão, acabou a reunião. Sim. Levantei, comecei a dar de dedo nele, falei, vai tomar no cu, não sei o que, não é isso, pá. Beleza. Contei aqui, tá? Bastidor. Ninguém sabia dessa porra. Exclusivo. Tá? Exclusivo. Então, o Salles está atrapalhando o nosso plano de eleger 2 senadores. Tá. E se a gente perder essa eleição, a culpa é do Salles. Porque ele quer tanto ser prefeito de São Paulo, mas tanto, que ele vai continuar empurrando essa candidatura dele ao Senado até o momento que alguém vai chegar para ele e falar assim, tá bom, o que você quer, meu irmão? Vamos conversar. Tá? É só isso que ele tá fazendo. Ele não tem chance nenhuma de se eleger. Quem vai se eleger é o Derrite e o André do Prado, cujo suplente é o Eduardo Bolsonaro, tá? Com 1 milhão de votos. Então, hoje, todo mundo que está defendendo o Salles está ouvindo o Salles falar, mas não está vendo a carreira dele. Sim. Não está vendo o contexto. Não está vendo como ele não está no nosso time. Você que está votando no Salles, que acha que o Salles é uma boa opção, você não está percebendo que o Salles não está jogando no time do Jair Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro. O Salles foi o primeiro a dizer, tem que trocar o Flávio pela Michele. Meu irmão, Jair Bolsonaro escolheu o Flávio. Quem é você na fila do pão, seu merda? Pra achar que tem que trocar. Quem é você, Salles? Cara, fica em Portugal. Você tem casa lá, tem a sua vida. Não tem mais nada pra você aqui. Vai embora, bicho. Você esquece. Mas eu vou apostar com você. Em 2022, o Salles reservou uma vaga de federal, uma vaga de estadual. Tá. E na última hora ele escolheu o federal. Eu tenho certeza absoluta que ele não vai levar a candidatura do Senado até o final. Também acho que não. Ele vai abrir mão. Porque na hora que a eleição, na hora que a campanha começar mesmo, ele vai ver que não tem condições, né? E ele vai trocar. Né? Ele vai abrir mão para ser prefeito de São Paulo e também não vai ser prefeito de São Paulo. Tá? Não tem como. Não Até tem porque nas últimas eleições, o Bolsonaro não foi para São Paulo, ele já estava do lado do Nunes, né? Que exatamente. indicou, então isso aí vai. Ô, Vinícius, você tem uma trajetória... Mas essa é uma conversa difícil, cara. Eu sei que tem muita gente aqui que gosta do Salles, eu respeito, mas assim... Você sabe o que acontece? Eu posso ficar aqui 5 horas contando todas as coisas idiotas que ele fez contra o Jair, tá? Mas eu não vou fazer isso. Se você ainda tem dúvida, pode me procurar. Mas você sabe o que acontece? É que assim, na época, como eu tava te falando, a gente tinha uma esperança muito grande quando o Bolsonaro ganhou. Sim. E quando ele ganhou, cara, mudou tudo. Foi uma leva de gente que todo mundo era a favor. Então, quando a galera começou a cair, as máscaras começaram a cair dessas pessoas. Joyce Hasselman, Alexandre Frota. Quando começou a cair essas máscaras, você falava assim, poxa vida, né, velho? Mas confiei. Tava tudo certo, né? Por que fez isso? Por que aconteceu isso, né? Então, isso é muito complicado. Então, por mais que você goste da pessoa, você acha que uma pessoa bacana, uma pessoa que na época estava no governo, ajudou... parece que você não quer acreditar que essa pessoa é desse jeito, né? É vontade a tal individual de poder, da decepção e o ego, né? Da pessoa. É o ego, cara. É o ego. O ego é o grande inimigo, cara. Eu não tô aqui... Meu irmão, se o Eduardo me ligar agora e falar assim, Paulo, você não vai ser candidato a nada. Eu não vou ser candidato a nada, bicho. Eu sou delegado de polícia.
Eu Então, não e tenho nesse ponto, desejo de poder nenhum, meu irmão. A E- política só fudeu com a minha vida, cara. e nesse ponto, até que me prove ao contrário, né? Porque do jeito que as coisas andam, todo dia acontece alguma coisa, a gente coloca como um grande exemplo quem? Tarcísio, cara. Sim. Né? A gratidão que ele tem pelo Bolsonaro e tudo que ele faz pelo Bolsonaro, né? Então é uma coisa absurda. Sim. Eu acho que a galera que tá realmente do lado dele, por exemplo, você estava fora, está nos Estados Unidos, você escutou o rapaz, o Salles falando isso, você já foi e defendeu na hora, Na hora. tomou as dores. É isso que precisa acontecer, que a gente vê que ainda tem umas falhas, né? Cara, você tem uma história de resiliência muito grande, né? De tudo que aconteceu na sua vida. E aí a gente ficava imaginando, cara, já pensou se um dia o Bilinski escreveu um livro? Opa! E parece que isso vai acontecer, tá acontecendo. Tá pronto, meu irmão. Olha aí, cara. Tá pronto, tá na revisão final. Olha aí. É uma biografia muito curta. Tá. Ele conta ali do dia que eu tomei os tiros até a eleição. É muito legal. Que bacana, cara. São acho que 12 capítulos. Só que não vai dar tempo de publicar até a eleição. Tá. Então, eu tô com outro plano de transformar num audiolivro. Você gosta de audiolivro? Opa, é o que eu mais faço, porque é mais fácil. A hora que eu vou dormir, eu consigo, né? Eu adoro. É isso, eu sou é muito bom. fãzaço de É muito bom, audiolivro. muito bom. Então, assim, eu tô com o plano de transformar num audiolivro gratuito no YouTube. Putz, aí vai ser sensacional. Esse é o plano. Vamos ver se vai dar tempo. Tem que sair da revisão e começar a gravar já. Mas a gente tá nesse caminho. Ó, você é um dos poucos que sempre vestiu a camisa em relação a gente ter condições de defender a nossa própria casa, a nossa propriedade, através do porte de arma, né? Da posse do porte de arma. A gente sabe que, na época, os CACs existiam mais, não era tanta coisa acontecendo. E, recentemente, você foi em mais uma feira aí que teve, que foi sensacional, a gente estava acompanhando. Para você que é um fascinado por isso, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa experiência, né? De mais uma experiência e se realmente, hoje em dia, a gente ainda tem a esperança eu acho que quando virar o ano as coisas vão estar um pouco mais tranquilas, né? Mas dessa perseguição e principalmente em relação a quem quer secar, quem quer realmente ter o seu porte para defender, né? Dentro de casa, família. Conta um pouquinho pra gente. Na Shot Fair foi de quarta-feira até sábado. Sim. Eu fiquei todos os dias, foi uma experiência sensacional. Eu encontrei uma menina de 6 anos de idade chamada Donatella. Donatella. O pai dela perguntou pra ela assim: pra que serve arma, filha? Ela falou: pra defender, pai. Olha aí. Você vê, uma criança de 6 anos consegue compreender uma coisa que um petista adulto não consegue compreender. Ou não quer, né? Arma de fogo, pessoal, serve para você defender a vida, a sua vida e a vida das pessoas que você ama. Arma de fogo não serve para o cidadão virar polícia, não serve para influenciar a segurança pública, não serve para nada disso. Serve para você defender a sua vida. Todos nós temos o direito fundamental à vida. Tá na Constituição Federal, no artigo 5º, direito à vida. Mas qual que é a garantia dele? É o direito de defesa. Todos nós temos o direito de defender a nossa vida. Com o que você vai defender sua vida, bicho? Com a pena. Com a mão, né? Como é que a minha esposa Carla, ela não tem 55 quilos, 1,5 m de altura? Como é que ela vai se defender de uma pessoa que quer agredi-la, de um bandido, de um criminoso, de um estuprador, se não for com uma arma de fogo? Então, do meu ponto de vista, não há outra ferramenta para a defesa da vida que não seja arma de fogo. E a partir do momento que a gente encara com essa liberdade, a gente fala: olha, por que você não tem o direito de defender sua vida? Por que você não pode acessar isso? E o único governo que trabalhou para liberar esse direito, para garantir esse direito, foi o Bolsonaro. A gente chegou a ter 1 milhão de atiradores no Brasil. 1,5 milhão de armas no Brasil. E esse número só diminuiu durante o governo Lula, que impôs restrições absurdas. Horário de funcionamento de clube de tiro. Diminuiu validade de documento, meu irmão. Sim. Imagina, a sua CNH vale por 10 anos. Tá. Aí o Lula vem e fala assim: não, agora é 3. Mas por quê? Não, agora você tem que renovar mais vezes, porque isso gera custo. Desgasta as pessoas. Para um atirador,
validar documentos novamente, gastar dinheiro novamente, o cara pensa, pô, mas nem a minha arma eu tô podendo usar, nem eu não tô nem podendo levar pro clube, eu não posso usar para nada. Sim. Como que eu vou gastar dinheiro com isso? Então, foi uma campanha de 4 anos de desarmamento, por meio de imbróglio legal, por meio de sabotagem legislativa, por meio de aumento de custo. Foi um negócio tão feio de ver que quando eu falo que no dia 1º de janeiro de 2027 tudo isso acaba, eu juro, me dá um alívio, cara, de pensar que a gente vai parar com essa perseguição, que eu fico pensando, por que alguém votaria contra isso? Por que alguém seria contra o direito das pessoas se defenderem, né? Então o cara não quer defender a vida dele porque ele é um covarde, porque ele é um bosta, e aí ele não quer que você defenda a sua também? Pois é. Porra, bicho. É uma das grandes dúvidas que a gente tem, que é o seguinte: tudo aquilo que a direita prega é a liberdade. Então você pode querer e pode não querer. Ó, eu quero ter uma arma, beleza. Não quero ter arma, você não tem, né? Agora, fica fazendo com que cada um tenha uma bandeira diferente, que é o seguinte, ó, eu gosto do arroz por cima do feijão. Ah, eu gosto por baixo. Aí monta uma associação dos protetores que gosta que o feijão seja por baixo e quer te processar porque você quer comer o feijão por baixo. Então é uma coisa desnecessária que trava as pautas, trava tudo que acontece, e quem precisa realmente ter algum benefício à sua liberdade não consegue fazer nada, né? Aí você vai desanimando. Nossa. Você fala, não tem mais jeito. Eu acho que a gente tá na beira, assim, do mínimo possível, cara. Eu não consigo encontrar um empresário, um trabalhador, uma pessoa de bem que fale assim, porra, os últimos 4 anos foram muito bons pra mim. Pois é. Não tem, cara. O Lula Me fala uma coisa, né? O cara não dá conta. O cara conseguiu foder com todo mundo, bicho. Todo mundo. O nível de endividamento do brasileiro nunca foi tão alto. Gasto com bet nunca foi tão alto. Sim. Parcelamento de pizza no iFood, cara. Pois é. Essa é a realidade que a gente vive hoje. Então, assim, ou a gente muda ou acaba o Brasil. Eu não vejo saída. O mundo não aguenta mais 4 anos de Lula. Ou a gente tira ele de lá ou acabou. Não dá mais. Bilinski, hoje você é pré-candidato, né, a deputado federal. E agora a gente tem um pré-candidato a deputado federal de Rio Preto. É isso aí. Não é? É isso aí. Eu queria De direita. De direita. Olha só. Pô, sensacional. Não, porque cara em Rio Preto aqui tem outros pré-candidatos sim, aí, sim. mas eles são um sabor de direita. Exatamente. Eu queria que você falasse como que funciona agora os trâmites, né? A gente está já indo para o finalzinho de julho, né? Sim. Agora você vai ter um pouquinho mais do que 28 dias de campanha para você poder fazer, mas eu queria que você falasse como que está já essa expectativa em relação à campanha e como que vai funcionar, até quando, né, pré-candidato, conta pra gente. Então, agora dia 25 a gente tem a convenção Sim. do PL, né, no sábado, que é o momento em que a gente vai dizer quem que vai ser candidato. Tá. A partir da convenção, ainda estamos em pré-campanha até o dia 16 de agosto. A partir do dia 16 de agosto, meu irmão, aí você pode falar o número. Né? Isso é muito legal. Hoje eu não posso pedir voto, não posso falar número, não posso falar nada. Posso só dizer aqui, eu sou pré-candidato, tá? Lembra de mim? Lembre de mim, né? Mas a partir do dia 16 eu posso dizer, né? Sou candidato, esse é o meu número. Tá. Então isso vai ser um momento de muita intensidade, né? A campanha o nosso objetivo é fazer com que a pessoa lembre, conheça. Eu lembro que depois da eleição, cara, a gente teve segundo turno em 2022, né? Sim. Mas o segundo turno era só para presidente. Então eu continuei fazendo campanha pelo Jair e pelo Tarcísio. E aí as pessoas, mas você se elegeu, eu nem sabia que você era candidato. Nossa. Né? E eu ficando pensando assim, porra, ainda bem que não faltou uns votinhos. Se tivesse faltado aqui agora, eu ia estar chorando, né, mano? Então, o meu foco tá em lembrar as pessoas, né? Mostrar para elas como eu trabalhei, tudo que eu consegui fazer, tudo que eu vou poder fazer com um governo federal alinhado com os nossos valores, mostrar a proximidade que eu tenho do Flávio, do Eduardo, Sim. Das pessoas que vão realmente tomar decisões aqui, dos nossos senadores, do nosso governador,
e mostrar como elas podem ter o voto delas muito mais valorizado, né? O voto é uma coisa muito engraçada, cara. É. Ele não tem valor a não ser que você vote numa pessoa boa. Isso é verdade. Se você... o meu voto, ele vale tanto quanto o seu. Mas se você depositar seu voto numa pessoa ruim, você joga ele fora. Ele tem um valor, às vezes, até negativo, né? Se essa pessoa fez um desserviço. Agora, se você votou numa pessoa boa, um cara que trabalha, o valor do seu voto vai lá pra cima, né? Então, eu acho que essa é a ênfase. A ênfase é mostrar... Eu vim pra Rio Preto com uma proposta séria. Eu amo essa cidade. Eu quero ficar aqui, né? Eu quero construir a minha vida, a vida da minha família aqui. E Rio Preto pode contar comigo. Show de bola. Meu irmão, quero te agradecer demais, tá? Esse material aqui depois vai ser muito bacana pra gente poder estar fazendo também umas edições aqui. E aqui Legal. são números reais, tá? Então não tem como você Não, falar, e é não do bolso, tá? Não É. tem dinheiro público nessa porra aqui, né? Pois é, tem isso também. Das boas-vindas realmente a Rio Preto, né? Primeira vez que a gente se fala depois que você veio pra cá. Obrigado, um cara do seu tamanho aqui no nosso humilde podcast, podendo contar a sua história, trajetória. Eu fico muito feliz em saber que tem uma pessoa como você aqui em Rio Preto junto com a gente. Te desejar todo o sucesso do mundo, não só em relação na sua vida política, mas para você, para sua esposa, principalmente porque ela é uma Obrigado. pessoa muito especial, porque uma pessoa que trabalha na área da saúde, É. a gente tem um carinho muito grande, né? Com certeza. E ainda mais quando tá com crianças e tudo mais, pô, isso é sensacional. Então, muita saúde, sabedoria para você, Obrigado, muita meu irmão. força. Que você continue perdoando a galera para você quando você na caminhada e lançando o livro ou o áudio, você dá um grito pra gente também, pra gente poder divulgar aqui Obrigado. pelas redes sociais. E quando for fazer o lançamento também da campanha, dá um toque pra gente ir lá fazer a cobertura. Obrigado, meu irmão. Agradeço bom? demais a oportunidade. Poxa, eu tô feliz demais. E para mim, vir aqui é o maior podcast de todos, meu irmão. Pô, que isso. O trabalho que você faz é sensacional. Te agradeço. Tô muito feliz e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tamo junto. Tamo junto. Ó, lembrando que o Bilinski depois vai receber aqui um voucher lá da San James, pra ele poder fazer a barba dele lá também. Tá? Sim! Tem uma canequinha personalizada com o seu nome aqui pra você levar de recordação do nosso podcast. Eu nem tinha reparado, É. cara. Eu tava tomando aqui agora que eu vi, ó lá, ó. É. Ó, que bonitinho aqui, ó. E Convidado vai levar Paulo Bilinski. E vai levar um kit da farofa da Nê, que o Jorginho já falou, ó, o Bilinski falou assim, cara, eu tenho um negócio com farofa. Falou, não, essa aqui você vai experimentar, que você vai ver que é diferente. Vou dar o Então, feedback, hein? Vai Vou dar o receber... feedback. Não, depois que você fez a propaganda da Bela Cabra, vou até renovar o contrato com a Bela Cabra aqui. Bela Cabra mora no meu coração, Vai hein? dar o corte. Ó, próxima segunda-feira estaremos de volta com mais um episódio por aqui. Mais uma vez, peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, que é muito importante, e acompanhar também o Bilinski pelas redes sociais, tá? Você vai ter um conteúdo sempre relevante, tá aqui nas redes sociais para você acompanhar. Bilinski vem de onde, Bilinski? Ucrânia. Ucrânia. Então, o Beleza. meu avô aqui, ó. Ah, tá. Esse é o tridente na Ucrânia. Meu avô veio da Ucrânia pro Brasil e ele falava do Brasil com mais amor por esse país Olha, que cara. todo mundo aqui junto. Que meu. legal, cara. Verdade. Sensacional. E é isso aí, pessoal. Família Filmix, valeu. Jorginho, mais uma vez, obrigado por tudo. Galera também que tá por aqui, os assessores, obrigado pelo carinho. E a gente se fala aqui no ar. Não esqueça, hein? Se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like e bora pra cima.